Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da UniBTC e eu, Rodrigo Pereira, hoje trazendo um tema super especial. Por acaso você já parou para pensar que Bitcoin e La Casa de Papel podem ter a mesma essência, podem ter o mesmo espírito? Pois é, hoje eu vou trazer aqui as semelhanças que unem esses dois fenômenos. É Bitcoin, é cripto e é universidade. Roda a vinheta. Antes de começar, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, curta, ative o sininho para você receber todas as notificações e compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis e eu te agradeço desde já. Antes de começar, eu gostaria de deixar um aviso. Tem spoiler. Daqui pra frente eu vou trazer coisas que aconteceram principalmente na primeira e na segunda temporada. Então se você não assistiu ainda e está considerando começar a ver, pare desde já, senão você vai saber o que aconteceu principalmente no final da segunda temporada. Bom, e agora entrando nos detalhes de La Casa de Papel e trazendo aqui elementos para justificar o que eu trouxe no início do vídeo, que é essa semelhança entre La Casa de Papel e o Bitcoin, a gente começa aqui com a ideia do professor em si. Ele queria invadir a Casa da Moeda da Espanha não para roubar o dinheiro, mas sim para produzir o seu próprio dinheiro. Por quê? Além de ter um motivador, que era o seu pai, que morreu num assalto a banco, ele também tinha um motivador e a revolta dentro dele desse sistema financeiro que em qualquer crise que aconteça, emite mais dinheiro com uma justificativa absolutamente vazia de injeção de liquidez e esse dinheiro sai da Casa da Moeda diretamente para os bancos. E a economia e as pessoas que são as mais afetadas quando tem uma crise, esse dinheiro não chega. Essa injeção ela é só para os mais ricos e não chega para os mais pobres. E aí, imbuído desse espírito, tanto de homenagear o pai, quanto de fazer essa redistribuição de renda forçada, ele, com mais algumas pessoas que ele seleciona ali, invadem a Casa da Moeda da Espanha com esse intuito, fazer o próprio dinheiro. Por quê? Já que os bancos centrais eles podem fazer isso sem nenhuma justificativa, na cabeça do professor, por que ele também não poderia fazer? Tendo em vista que, quando os governos eles emitem dinheiro dessa forma totalmente irresponsável, ninguém acusa nenhum banco central de ladrão. Então por que ele seria ladrão se ele foi apenas emitir o seu próprio dinheiro e injetar liquidez na economia diretamente? E tem uma cena curiosíssima e super importante para você entender o porquê essa justificativa e do porquê o professor fez tudo isso no final da segunda temporada. Se você assistiu todas as temporadas, você vai se recordar. A Raquel, que é a policial que está buscando ele, e aí tem um contexto que eles se envolveram, mas ela não sabia que ele era o professor, e ele com certeza, claro, sabia. Ela vai atrás dele, encontra ele, e eles têm uma briga e ele consegue render ela. E nessa conversa que eles têm ali, nessa discussão, ele justifica exatamente falando o seguinte para justificar o plano e a ideia dele de estar fazendo aquilo. Ele fala exatamente da emissão de dólar desenfreado que aconteceu em 2011 na Europa, o Banco Central Europeu emitindo 171 bilhões de euros, em 2012 185 bilhões de euros e em 2013 mais 145 bilhões de euros, saindo da Casa da Moeda diretamente para os bancos. E ele fala isso num tom absolutamente de revolta, porque esse dinheiro ele não chega em quem precisa chegar. Ele foi emitido, ele foi gerado para socorrer ali os banqueiros, porque esse dinheiro saiu da Casa da Moeda e foi para o banco. E aí ele fala, isso é justo? Não é justo. Então ele estava fazendo a redistribuição de renda à la professor, que é invadir a Casa da Moeda, já que o Banco Central pode emitir, por que eu não posso emitir e fazer aqui a minha redistribuição de renda? Então foi com esse argumento que ele convenceu a Raquel ali no final a se bandear para o lado dele. E aí eles acabaram ficando juntos nesse final da segunda temporada, que eu acho que foi a melhor. Para mim o seriado tinha que ter parado aí. E agora fazendo um paralelo com o nosso querido Bitcoin e do porquê essa semelhança. Acabei de falar que o professor tem como pano de fundo, claro, homenagear o pai dele que morreu assaltando um banco, mas também um forte sentimento de revolta dos bancos centrais emitindo dinheiro sem nenhum lastro.
E o Bitcoin, se você se recorda, eu tenho certeza que sim, ele nasce em meio à crise de 2008, que quase quebrou o sistema financeiro mundial e que forçou os governos a fazerem o quê? O que acontece em toda a crise? Injeção de liquidez. Então, vendo aquilo, vendo a forma como os governantes tratam o dinheiro fiduciário e como eles desvalorizam esse dinheiro, foi então que nasceu o Bitcoin, com esse espírito libertário, um dinheiro descentralizado, onde nenhum governo teria a liberdade, teria a autonomia de ficar gerando sem nenhuma justificativa. Então o Bitcoin é finito, eu não tenho um governo que comande ele e totalmente descentralizado. Foi essa ideia que foi costurada, foi essa criptografia que foi desenhada e foi daí que nasceu o Bitcoin, dessa mesma revolta. Inclusive, o Satoshi Nakamoto, no white paper, ele colocou todos esses detalhes de como seria essa moeda e também na primeira transação que foi feita, ele deixou uma mensagem subliminar ali, que foi uma capa da revista de um jornal inglês dizendo que o Premier ia emitir mais dinheiro. Exatamente a mesma situação de La Casa de Papel e que motivou a revolta do professor. Então, falando em essência, falando em característica, falando em motivações, eles tiveram a mesma motivação, só que resolveram fazer de formas diferentes. Talvez se o professor tivesse contato com esse universo das criptomoedas, ele tivesse pensado, ao invés de invadir a casa da moeda e fazer o próprio dinheiro, ele talvez tivesse pensado em desenvolver a própria moeda, como Satoshi Nakamoto brilhantemente fez. E o que é melhor, o que deixa mais impessoal e independente o Bitcoin. Você sabe quem é Satoshi Nakamoto? Ninguém sabe quem é o criador do Bitcoin. Logo, a pressão sobre ele é zero, porque ele simplesmente não existe. Agora que você já sabe aí o que me motivou a fazer esse vídeo e trazer essas semelhanças desses dois fenômenos, La Casa de Papel e Bitcoin, eu vou trazer aqui um exemplo que foi perto de nós aqui, que foi a Covid-19. Você se recorda o que os governos ano passado fizeram para socorrer as economias? Exatamente, imprimir mais dinheiro. Para você ter uma ideia, só no ano passado o governo americano emitiu 50% de todos os dólares em circulação no mundo. Sim, isso é um absurdo. O governo brasileiro também, tendo que fazer esses ajustes, tendo que fazer esse apoio financeiro para as pessoas, emitiu 1/3 de todo o real circulando. E aí você me diz, o que acontece quando se tem muito dinheiro circulando? Inflação. O dinheiro perde valor e o nosso real é um perfeito exemplo disso. Bom, esse era o conteúdo que eu queria trazer aqui para vocês, aproveitando aí o embalo do lançamento da 5ª temporada de La Casa de Papel. Se você não viu ainda, eu super recomendo. A 1ª e 2ª temporada para mim são sensacionais, inclusive deveria ter parado por aí, mas eu vou continuar vendo, eu continuei vendo e mesmo assim eu recomendo. Então, professor e Satoshi Nakamoto essencialmente quiseram a mesma coisa e buscaram o mesmo objetivo. Eu tenho certeza que o mais vitorioso disso tudo, o que teve mais êxito e que continua tendo, é de longe o Bitcoin, é de longe o Satoshi Nakamoto. E para você que é entusiasta assim como eu, é uma excelente notícia e eu quero no curto e no médio e no longo prazo ver o Bitcoin prosperar, porque sim, não dá para a gente aceitar o que esses governantes fazem com o nosso dinheiro e fazem com a nossa economia. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, foi um pouco diferente dos vídeos anteriores, mas é justamente para aproveitar esse embalo, para promover La Casa de Papel e para trazer essa semelhança entre eles. Muito obrigado, eu te espero no próximo vídeo. Forte abraço e só o conhecimento liberta o homem. Até!